Vamos ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, através do teu Espírito Santo, meu Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, receber o alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito. Que nós possamos nessa noite, meu Deus, nos alegrar na tua presença e nos banquetear, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Nós, quando lemos a palavra de Deus, e aí nós nos deparamos com um versículo tão pequeno, um versículo tão sucinto, tão resumido, que ele nos dá uma ordem no sentido imperativo, no sentido de ordenança, que nós devemos fazer determinadas coisas que parecem impossíveis, dependendo da circunstância, dependendo do momento, dependendo da dificuldade, dependendo da situação que eu estou enfrentando, ou que você está enfrentando. Ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então nós temos aqui três conjuntos, três pares de palavras: alegrar, alegria na esperança, alegria e esperança, paciência na tribulação, paciência e tribulação, perseverança na oração, perseverar e orar. Na verdade, são, digamos assim, 6 coisas, né? São 6 palavras que falam para nós algo que é tudo que a gente não consegue, ou se consegue, mas pelo menos é muito difícil a gente conseguir exercer, viver isso aqui. Nós lemos a palavra e diz: meu Deus, como eu vou conseguir, ou de onde eu vou tirar forças, ou como eu serei capaz de realizar algo tão difícil, tão tremendo? Primeiro, a alegria. Como é difícil ter a alegria. E geralmente quando as pessoas elas tentam a alegria, ou tentam viver a alegria, geralmente é uma alegria errada. É uma alegria que não tem nada a ver com essa alegria bíblica. Geralmente é uma alegria carnal, uma alegria pecaminosa, uma alegria passageira, uma alegria momentânea, uma alegria mundana, e não uma alegria santa, uma alegria espiritual, uma alegria de Deus, uma alegria bíblica, uma alegria. Então parece que se o mundo vive uma alegria, está muito longe de ser a alegria que Deus ele está nos falando aqui nessa passagem. A esperança é algo até cômico falar em esperança muitas vezes nesse mundo em que as pessoas vivem hoje. As pessoas não têm, perderam a esperança, elas vivem o momento, elas vivem apenas o instante, elas vivem apenas o aqui, agora, elas não têm uma perspectiva, né, de se alimentar de uma esperança, de algo que virá, de um tempo de bonança, né? Você vê o quê? As pessoas falam: cada vez mais doença, cada vez mais problema, cada vez mais morte, cada vez mais violência, cada vez mais choro, cada vez mais dificuldade, tudo fica mais caro, tudo fica mais difícil, as famílias se desintegrando, as pessoas se odiando, as guerras se multiplicando. Qual é a esperança que pode haver neste mundo, né? A paciência, pacientes. Quem é paciente
Quem tem paciência, nós temos dificuldade de viver isso. Nós temos um grande desafio de como crentes, de como servo de Deus, viver a paciência, viver em paciência, ter esse fruto do Espírito da paciência, né? É muito difícil viver isso. Nós vivemos num mundo impaciente, num mundo inconstante, num mundo agitado, num mundo onde busca o imediatismo agora. Tudo só serve se for para hoje, não para amanhã, não para daqui a 1 ano ou 10 anos, não. Vivemos um período de impaciência, onde as pessoas elas vivem exasperadas, onde elas vivem numa loucura, num frenesi, onde a última das coisas que ela vai pensar é, não, eu tenho que ter paciência. Tribulação, não, está queimado, está amarrado em nome de Jesus, é do Satanás, né? Não é isso que a pessoa diz. Se alguém fala em tribulação, se alguém falar em passar uma dificuldade, se alguém mencionar que o cristão, o servo de Deus, ele passará por aflições, por tribulações, ele pega esse versículo aqui e diz que foi o diabo que falou. Ele diz assim, para trás de mim, Satanás. Porque ninguém quer viver, ninguém está disposto a viver, ou ninguém tem a real consciência de que poderá viver a tribulação, passar pela tribulação, ou ter uma vida de tribulação. Não, isso na verdade é algo impensável. Então nós vivemos numa época onde as pessoas elas desejam, elas correm, elas fogem de uma situação em que pode trazer alguma dificuldade, alguma tribulação para ela. Perseverai na oração. Perseverança é algo que nós não vemos hoje com muita frequência, né? Parece que as pessoas mais perseverantes, às vezes, elas são muito perseverantes com relação a coisas assim profissionais, coisas humanas, ou então, sei lá, uma formatura ou uma conquista de uma situação na vida dela, talvez ela até persevere um pouco mais. Mas perseverar no sentido da fidelidade, perseverar no sentido de ser santo para Deus, perseverar no sentido de fazer algo para Deus, de realizar algo para Deus, perseverar no sentido de ser fiel, aí não, aí a pessoa já tem dificuldade de viver isso. Então a perseverança não é algo muito assim visto hoje em dia, né? As pessoas, a gente tira muitas vezes pelas nossas igrejas. As pessoas, elas vêm, passam um tempo, aí se decepcionam por alguma coisa, ela não persevera quando ela encontra o primeiro obstáculo. As pessoas não perseveram e saem, vão embora, ninguém sabe de onde a pessoa veio, nem para onde ela foi. Ela não persevera, ela chega na igreja, a igreja é legal. Aí vê um defeito, alguma coisa e tal, porque onde tem ser humano tem defeito, né? Aí ela já não persevera em entender, em compreender, em conviver com aquelas dificuldades, muitas vezes de relacionamentos. Não, ela vai para outro canto e quando chegar nesse outro lugar, ela vai também encontrar dificuldades e ela vai, depois, ela não vai perseverar e ela vai viver assim uma vida sempre recomeçando, sempre dizendo agora, assim acontece no casamento, assim acontece no emprego, assim acontece às vezes em muitas situações da vida, porque a pessoa não persevera, ela vive uma fantasia de que vai encontrar um mundo perfeito, de que vai encontrar um lugar onde ela não vai encontrar nenhuma dificuldade, nenhum problema, e aí ela não vai viver essa perseverança. A oração, o que se pode perceber é que, geralmente, não vou generalizar para não ser injusto com alguns irmãos de oração que existem dentro da igreja, mas o que se vê geralmente é que a pessoa só ora quando precisa. Ela só vai ter uma vida de oração, porque não é orar, irmãos, orar por coisas, por necessidade. Não é isso que eu estou falando. É ter uma vida de oração.
é ser constante na oração. É como Paulo diz lá em Tessalonicenses, é orar sem cessar. Orar sem cessar é perseverar nessa oração. Coisa que geralmente, né, venhamos e convenhamos, vamos ser sinceros aqui conosco mesmo. É difícil viver isso. Agora, quando a pessoa, ela às vezes fica desempregada, aí ela, vixe, ó, tenho que orar. Ou então, quando ela adoece, agora eu tenho que orar, porque eu estou doente. Ou então, quando chega um problema na vida, seja ele qual for, aí a pessoa começa a orar. É vergonhoso para nós, né? É vergonhoso que, às vezes, a imagem que a gente passa é de que nós somos interesseiros para com Deus. Nós somos fingidos, nós não somos verdadeiros. Que nós só estamos com Deus, ou só buscamos a Deus, ou só queremos Deus, ou só vamos atrás de Deus, quando falta-me alguma coisa. Então, veja que isso tudo que nós falamos aqui, essas 3 conjuntos de coisa, ou 6 palavras ao todo, alegria, esperança, paciência, tribulação, perseverança e oração, é algo bastante difícil de nós encontrarmos, assim, no geral da igreja, né? Uma outra pessoa, sempre, toda regra tem exceção, né? Alguns conseguem viver essa vida. Mas veja, irmãos, que quando Paulo ele fala isso, ele está falando isso para quê? Para o bem da igreja, para o benefício da igreja, para o benefício daquele povo. Porque servir a Jesus, né, não é uma tarefa, digamos assim, fácil. Né? Você já imaginou que pode ser que você tenha ouvido um evangelho, que você chega para Jesus, ele resolve todos os seus problemas, e você vai viver um paraíso até um dia que você vai morrer, e aí sim você vai entrar no céu. Ou seja, enquanto você estiver aqui na terra, você não vai encontrar dificuldades, você não vai encontrar problemas, você não vai encontrar tribulação, você não vai encontrar nada, porque Deus ele vai ser o seu serviçal, né? Ele vai ser o seu serviçal. Você vai estalar o dedo e Deus vai aparecer ali como o gênio da lâmpada e vai suprir todos os teus desejos. Às vezes não são nem desejos, são caprichos. Às vezes não são nem desejos, não são nem necessidade. São apenas desejos egoístas. E é por isso que lá em Tiago vai dizer que muitos oram e Deus não responde, porque as pessoas estão pedindo coisas para apenas suprir os seus próprios deleites, para apenas suprir os seus próprios desejos carnais. Então não é esse tipo de oração que eu estou falando. Não é esse tipo de oração não. É uma oração de comunhão. É uma oração de contato. É uma oração de intimidade. É como quando você tem aquele colega, aquela colega, ou quando você tem, sei lá, aquela pessoa que é íntima sua, que você gosta de conversar com ela, você gosta de dialogar com ela. As horas simplesmente voam quando você está com uma pessoa agradável que você gosta, que você ama, né? Que você fica ali horas e horas, né? Aquele casal que se ama, né? Aquele casal no início da sua lua de mel, ali nos primeiros meses, que eles varam a noite conversando, né? Se elogiando, dizendo palavras bonitas um para o outro. Aí dá meia-noite, dá 1h, dá 2h, e eles estão lá. Aí diz assim, vamos dormir, que amanhã a gente tem que trabalhar. Né? Mas eles ficam lá, se deleitando, se deliciando naquela comunhão. E com Deus, né? E com Deus. Onde está esse amor? Onde está essa comunhão? Então, nós vemos, irmãos, que Paulo está dizendo aqui é algo essencial para os nossos dias. Então, se a gente fosse responder como vencer os problemas atuais que nós estamos vivendo, como? Qual é a solução? Meu irmão, minha irmã, qual é a solução? Será que o governo manda mais dinheiro
para a gente, através de um bolsa aí qualquer? Será que é através de criação de mais empregos? Será que é através de mais remédios, de mais leitos, de mais hospitais, de mais vacinas, de mais isso, de mais aquilo? Sabendo que, se essa passar, que eu creio que vai passar, virá outra pior, virá outra mais difícil, virá outro desafio maior para a humanidade, virá outro momento de mais calamidade ainda para a humanidade. E aqui eu não estou desfazendo da dor de ninguém, porque realmente, se você for falar o quanto a humanidade sofre, o quanto as pessoas sofrem, geralmente o maior sofrimento está justamente naquele que mais necessita, no mais pobre, no mais carente, na criança, no mais injustiçado, naquele que tem o menor recurso. A dor, o sofrimento, a tribulação vai chegar muito mais intensamente para essas pessoas. Muitos de nós, nunca faltou o feijão, o arroz, o café, o pão na tua mesa. Então a pandemia, nesse sentido, não estou falando em outros, porque muitos já perderam parentes e tudo mais, estão aí nos seus lutos. Mas não faltou o alimento, ou então você já teve o vírus, mas não precisou ir para uma UTI, não precisou ir para o oxigênio. Mas quantos faltou já o alimento? Faltou a comida, faltou o básico. Não é verdade? Então, quando vem um problema, quando vem uma catástrofe sobre o mundo, quando vem uma tribulação, aí, irmãos, aquelas pessoas, né, que você diz, mas o que foi que ela fez para estar passando por isso, né? O que foi que ela fez para estar passando por isso? Então a gente fica, às vezes, atônito com o que acontece neste mundo. A humanidade sofre, padece. A humanidade, ela geme. E a palavra diz que nos últimos dias eles desmaiarão de pavor por tudo o que haverá de acontecer ainda. Então, veja que a palavra de Deus, ela traz para nós o alívio, quando ela diz alegria. Poxa, no meio da dor, no meio do choro, no meio do sofrimento, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, alegrai-vos na esperança. Sabe por quê, irmãos? Porque esta alegria, ela vem do Espírito Santo. Ela não está baseada no anel de ouro, ela não está baseada no objeto que eu compro, ela não está baseada numa casa nova que eu reformo, ela não está baseada em coisas passageiras e humanas, ela não está baseada num relacionamento, num amor, num casamento, num namoro, ela está baseada, sabe de onde é que ela vem? A origem dela é celestial, é o Espírito Santo que nos enche, é o Espírito Santo que nos dá força. Enquanto a gente chora, a gente sofre, a gente padece, a gente passa por dificuldade, a gente adoece, a gente muitas vezes passa pelo vale da sombra da morte, mas dentro de nós existe uma alegria pulsante, existe algo que nos alimenta, existe algo que nos fortalece, porque é Deus que nos dá isso, vem do Espírito de Deus, uma alegria que nós não podemos mencioná-la, nós não podemos defini-la, nós não podemos dizer de onde é que ela vem, porque ela não está baseada nessas coisas humanas, ela é celestial. Então é uma alegria que vem de Deus. E essa alegria, ela tem um motivo, é a esperança. A esperança de quê? A esperança de que os governos vão se acertar, a esperança de que o mundo vai prosperar, e eu vou viver dias de prosperidade, de abundância, de celeiros transbordantes. Não, uma esperança de Deus, uma esperança celestial, uma esperança de Jesus, uma esperança no reino de Deus, uma esperança no reino infalível, uma esperança no reino de Jesus, o Messias que há de vir governar esse mundo. É uma esperança celestial. É uma esperança que não está, que eu poderei usufruir ela apenas 30, ou 50, ou 70 anos, não. É uma esperança eterna. É uma esperança que o diabo não pode roubar. É uma esperança que o ladrão não pode roubar. É uma esperança que um vírus não pode tirar. É uma esperança que ela é viva e ninguém pode tirar de você. Que maravilha! O antídoto, a vacina que a palavra de Deus dá para nós.
a alegria e a esperança. Mas é tão difícil, pastor. Encha-se de Deus, busque a Deus, clame a Deus, se coloque diante de Deus, se ajoelhe e busque. E Ele vai inundar teu coração, não de tristeza, de lágrima e de dor, não de decepção, não. Ele vai te colocar coisas de Deus, que vem do alto, que vem do céu, que o homem não pode comprar, que o dinheiro não pode comprar, que nada dessa vida pode suprir, que nada pode ser substituído. Por isso que vem de Deus a esperança. Ela nos dá esta alegria, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 24, e capítulo 8, versículo 24 e 25, diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Então, se você, irmãos, só tem esperança naquilo que você vê, então não é esperança. Porque a esperança é o que se não vê. Aleluias. Louvado seja Deus. Então, por quê? Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, aleluia. Então a nossa esperança, a nossa alegria está, não é aqui, não é somente aqui, nessas coisas que nós vemos, porque essas coisas que nós vemos, veja bem, até pouco tempo atrás, talvez você tinha o seu comércio, até pouco tempo atrás você tinha seu emprego, até pouco tempo atrás você tinha sua saúde, até pouco tempo atrás você jamais imaginaria que alguma coisa terrível como essa pudesse acontecer no mundo. Aí veio, porque são coisas materiais, e essas coisas são destruídas com facilidade. Mas a nossa esperança ninguém pode destruir, porque nós não vemos ela ainda, mas nós cremos, Jesus já conquistou por nós, ela está aguardando o momento da gente entrar nesse nível superior. É isso que a palavra de Deus diz. Paciência na tribulação, irmãos. Paciência. Poucos têm. Nós somos impacientes por natureza. Mas o Espírito Santo, ele capacita o homem a ter paciência. Ele capacita o homem a ter a capacidade de suportar, de se resignar. E no momento da tribulação, no momento da angústia, da dor, ele sabe que o Espírito Santo vem. Ele vem sobre ele vem sobre a sua ferida, ele vem sobre o seu problema, sobre a sua dificuldade. E aí ele te capacita a superar, a ultrapassar essa barreira que você vai enfrentar. Se for um deserto, você vai passar. Se for um vale, você vai atravessar. Se for uma grande montanha, você vai vencer em nome de Jesus. Por quê? Porque você é paciente. Nas tribulações, você não chuta o pau da barraca, você não chuta o balde. Na tribulação, você não vai blasfemar contra Deus, você não vai se irar contra Deus, você não vai se colocar, muitas vezes, com arrogância diante do Senhor, não. Você vai se resignar, você vai se humilhar, você vai ser paciente e vai dizer: Senhor, me dê a capacidade para passar por este vale. Me dê, Senhor, a humildade para permanecer firme, sem abandonar a minha fé, sem negar a minha fé, e vencer e chegar, em nome de Jesus, fielmente no dia do Senhor. E talvez você possa se perguntar, meu irmão, existe algum propósito no sofrimento? Existe algum benefício na tribulação? Eu não vejo. A palavra está dizendo para me ter paciência ao passar pela tribulação. Eu não quero ter paciência e nem quero a tribulação, mas tem benefícios. Como nós podemos ver que tem benefício? Primeira coisa que nós vemos, que quando nós temos paciência ao passar pela tribulação, quando nós passamos pela tribulação com paciência, é que nós reconhecemos, nós temos que reconhecer, né? Nem todos reconhecem, mas nós temos que reconhecer
a nossa total dependência de Deus. Porque o homem natural, o homem pecador, ele se acha autônomo. Ele se acha o dono de si. Ele se acha o dono da sua própria vida. Ele se acha o dono do seu caminho. Ele acha que ele está no controle do barco. Ele acha isso. Não, ele tem que reconhecer que ele depende de Deus. Segundo, a tribulação, ela nos faz criar empatia, ela nos faz criar um sentimento de misericórdia, de amor, de compaixão para com os outros que também sofrem. Geralmente, quando a gente não sofre, a gente não entende a dor do outro. Tem pessoas que conseguem sentir a dor do outro sem estar sofrendo aquela dor, mas ela se torna... Você já ouviu alguém dizer assim, eu nem imagino o que você está passando. Por quê? Porque ela nunca passou. Ou então aquela pessoa que diz assim, eu sei o que você está passando. Aí a pessoa diz assim, você sabe mesmo o que eu estou passando? Você já perdeu um pai? Você já perdeu uma mãe? Ou você já perdeu um filho? Ou você já passou por isso? Ou você já passou... A pessoa, não. Então você não sabe, não. Você imagina longínquamente. Você imagina um quadro apenas rabiscado. Mas a realidade mesmo, você só sabe, você só entende quando você passa. Então, quando esses irmãos aqui falavam de perseguição, falavam de tribulação, falavam de sofrimento, falavam de chicotada, falavam de morrer pendurado numa cruz, eles sabiam do que eles estavam falando. Por quê? Porque eles estavam passando por aquilo. Então, irmãos, qual é o outro benefício da tribulação? Entender a dor do outro. Olha, eu achei que fulano de tal, estava passando por um problema, ele era mole, ele era uma pessoa que não tinha força, uma pessoa sem fé. Aí quando você passa, não, peraí, não é bem assim não. Capacita-nos a aconselhar os outros através da experiência. Ou seja, se eu passo por uma tribulação, por um problema, consequentemente eu aprendo com aquela experiência, e com aquele meu aprendizado eu posso ajudar outros. Como? Através do meu testemunho, através do meu conselho, através da forma como eu passei, como eu resolvi aquele problema, quando eu ultrapassei aquela dificuldade, como eu venci. Então eu chego para o outro e digo, olha, se você fizer isso, aconteceu comigo assim, assim, assim. E aí você, através da sua experiência, você ajuda outras pessoas. Também a tribulação, ou as dificuldades da vida, às vezes, elas nos ensinam valores. Eles nos ensinam aquilo que realmente é importante. Nós passamos a valorizar coisas importantes, muitas vezes, quando nós estamos num momento de sofrimento e de dor. Então, vários países aí, de repente tem um terremoto. A pessoa tem casa, tem uma mansão luxuosa, né? Tem 2, 3 carros na garagem, vive bem. Aí vem um terremoto, acaba com tudo. O que ela vai dar valor naquele momento? As coisas materiais que ela perdeu? Não! Ela vai dar valor o filho que ela perdeu, ou a mulher que morreu soterrada. Ela vai dar valor às coisas importantes da vida. E aí, às vezes, é no sofrimento que a gente vai entender o que realmente é importante na nossa vida. A gente, às vezes, dá a vida por coisas sem sentido, sem valor. E aí, somente quando a pessoa passa, às vezes, por uma tribulação, um acolcho, é que ela vai, na verdade, entender o que realmente importa nessa vida. E aí, nessa vida aqui, eu queria dizer, a vida com Deus, que é a mais importante, que é a mais negligenciada também, que é a mais deixada de lado também. Né? Então, quando a pessoa sofre, aí ela começa a dar importância. Poxa, como é importante orar, como é importante buscar, como é importante se preparar, como é importante ter comunhão com Deus, como é importante estar firme com Deus, porque no momento da tempestade você está lá firme com Deus. Então, essas coisas, o sofrimento ensina a pessoa. Também, ele corrige caminhos tortuosos. Às vezes, quando a pessoa passa por um momento de dificuldade na vida, uma enfermidade, uma situação
difícil, ela começa a fazer uma reflexão, ela começa a fazer uma introspecção, ela começa a fazer uma análise. E aí, aquilo, na verdade, serve para ela corrigir rotas, corrigir caminhos. Às vezes, Deus fala, às vezes a pessoa lê a Bíblia, não sente nada, mas no momento de fragilidade, no momento de dificuldade, quando ela lê a Bíblia, ela se derrete, ela sente a presença de Deus, Deus fala com ela, Deus exorta ela, ela sente Deus falando com ela, é algo totalmente diferente. Louvado seja Deus. E, por último, nós valorizamos as bênçãos celestiais, porque se nós tivéssemos nessa vida só bênçãos, como nós valorizaríamos as bênçãos celestiais? Então, como nós passamos nessa vida por tribulação, nós valorizaremos muito mais ainda quando nós estivermos na presença de Deus, apenas recebendo as benesses, as bênçãos, as glórias, os galardões de Deus. Aí nós vamos dizer, aquela vida já passou, aquele sofrimento já passou, o deserto já passou, toda lágrima foi enxugada, toda dor foi sarada, toda doença, toda enfermidade passou, ficou para trás, e nós vamos valorizar ainda mais a obra de salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E para terminar, perseverança na oração. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Ora, está alguém entre vós aflito? Está entre vós alguém aflito? O que a palavra manda fazer? Ore. Amém? Ore. Está entre vós alguém contente? Que cante louvores. Aleluias. Está entre vós alguém doente? Pois chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo, muito pode em seus efeitos. Então ore, orar, perseverar na oração, irmãos. A igreja, ao invés dela estar hoje, desesperada com a situação, ela deveria estar de joelho orando. Eu sei que tem irmãos que estão orando, mas eu estou falando na igreja como um todo. Clamores pelo Brasil, clamores pela nação, clamores pelo povo, clamores pelos que choram, clamores pelos que estão enlutados, clamores pelos que estão acamados, entubados, em UTIs. Clamar a Deus, clamar por salvação, clamar para que a obra de Deus toque naquele coração que está lá moribundo, morre e não morre, que Deus vá lá e toque no coração dele para salvar aquela alma perdida do inferno. A igreja tem que orar. A igreja para de orar. A igreja, ela se exime da sua função como representante de Deus aqui na terra quando ela para de orar. E nós levamos uma bofetada na cara. Porque agora, vez por outra, a gente vê as pessoas botando aí nos Instagram, não sei aonde e tal. Dia de clamor, dia do jejum. Mas há um ano atrás não tinha. Não, eu estou falando agora que a coisa está pegando mais ainda, né? Um dia de jejum, um dia de oração, um dia não sei o quê. Amém, tem que fazer mesmo. Mas a gente não tem a humildade de dizer, eu deveria ter feito antes, eu deveria viver sempre isso, como a gente vivia lá no primeiro amor, irmãos, nos anos 80, nos anos 90, onde as pessoas oravam, as pessoas jejuavam simplesmente pelo prazer de ter Deus, simplesmente pelo prazer de sentir Deus, simplesmente pelo prazer. Não é porque estava doente, não é porque tinha pandemia, não é porque tinha desgraça. Sempre teve problema, mas não nessa magnitude, e as pessoas estavam lá, na presença de Deus, chorando, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, se derramando na presença de Deus, falando em línguas, buscando o batismo do Espírito Santo de Deus, buscando força espiritual para se fortalecer, para quando viesse o dia mau. Aí não, agora nós queremos acordar. Antes tarde do que nunca. É melhor que faça agora do que não fazer de jeito nenhum. Mas nós temos que chegar diante de Deus e confessar o nosso pecado.
Senhor, por que eu não fiz antes? Por que eu fui tão arrogante? Por que eu fui tão prepotente? Por que eu fui tão cheio de mim mesmo que eu não fui capaz de ser humilde e chegar diante de Deus? Senhor, eu preciso de Ti. Está tudo bem com a minha vida, mas se não for o Senhor na minha vida, ora, diga Israel, se não for o Senhor, a Tua misericórdia, o que seria de nós? Irmãos, nós precisamos cair na real, que nós precisamos de Deus todos os momentos, não é só agora não. E aí, quando a vacina chegar, nós vamos parar tudo? Não vai ter mais a oração da meia-noite? Não vai ter mais a oração do meio-dia? Não vai ter mais a oração tal hora? Não vai ter mais consagração? Não vai ter mais jejum? Não vai ter mais nada? Porque chegou a Coronavac, porque chegou as outras vacinas e tudo se resolveu e os problemas se resolveram e nós esquecemos Deus de novo até vir novamente a poderosa e a potente mão de Deus, o juízo de Deus vem novamente. Aí, Senhor, é assim que a palavra de Deus ensina? Não. A palavra de Deus ensina como viver bem, como viver tranquilo, como viver alegre, como viver firme, como viver forte. Como é? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Aleluias. Esse é o método. Como é que eu posso ser feliz nesse mundo cruel? Vivendo a palavra. Como é que eu posso resolver os meus problemas nesse mundo difícil? Vivendo o que a palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, te bendizemos e te adoramos.